Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Ei, Maria Eduarda, Raquel, tudo bem com vocês? Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Deixa eu ver aqui, Yuri tá entrando. Tudo jóia, graças a Deus. Ei, Yuri, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tá jóia, Yuri. Gente, deixa eu abrir aqui o meu material, tá bom? Só um minutinho aqui. Deixa eu pôr aqui, vou explicar. Nós vamos conversar, né? Afinal de contas, estamos vindo depois da semana de palestras, né? Hoje até vi a Raquel lá perguntando se ia ter aula. Isso aí, retomando, graças a Deus, né? Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Não, para mim aqui no meu celular não tá aparecendo que eu tô compartilhando. Deixa eu ver aqui. Para vocês está aparecendo o meu slide? Tá sim, professor. Tá? Então tá bom. É porque é engraçado, ontem também, é porque eu uso aqui o celular para poder... Ah, agora apareceu. Para ele aqui também tá mais lento. Ontem também teve uma hora que eu achei que não estava projetando e tava. Então tá certo, gente. Então vejamos, vamos conversar. Vou apresentar aqui vocês, falar um pouquinho, né, dessa segunda etapa. Hoje nós damos início à nossa segunda etapa da disciplina. Semana passada, que foi uma semana de palestras, né, eu aproveitei para todas as minhas disciplinas, eu encaminhei para todos vocês, né, ali no grupo de WhatsApp da disciplina, a distribuição de pontos e as atividades referentes, né? Tá tudo no AVA também, mas eu sempre gosto de distribuir e colocar isso no grupo de WhatsApp, porque eu sei que é a grande vitrine nesse momento, né? Inclusive, hoje nós temos que fazer o sorteio do tema referente ao trabalho. Mas eu vou fazer o seguinte, porque sempre, né, o quórum fica maior com o passar do horário, então a gente vai combinar. Depois do intervalo, na hora que a gente retomar, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente chamar, né, vocês para a gente poder fazer essa distribuição dos temas referentes ao trabalho, explicar, e porque eu acho isso daí importante, para que todos vocês já tenham, né, o material em mãos, tudo certinho, enfim, tá? Então a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, na hora que a gente retornar, tá certo? E a partir de agora nós vamos dar realmente aquele pontapé, né? O pontapé inicial aqui da nossa segunda etapa. Vamos iniciar a unidade 3, que é justamente falando sobre as interações gênicas e as alterações cromossômicas, que inclusive é o assunto que vai nortear o trabalho de vocês referente à segunda etapa, tá bom? Então, é importante, eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês, e eu até encaminhei também no grupo de WhatsApp, né? Até o que objetiva, inclusive, eu fazer esse trabalho com vocês na segunda etapa. É que essas alterações cromossomais que nós vamos tratar na unidade 3, ela afeta de tal forma os pacientes que muitos deles, inclusive, correspondem à realidade de vocês dentro da clínica, né? Dentro de uma clínica de fisioterapia. Então, vocês como profissionais, vocês, né, trabalharão ali em prol desses pacientes, dessas pessoas que são, né, às vezes têm aí uma sintomatologia, alterações, em função dessas alterações cromossomais.
tá bom? Então, acho isso importante. Por quê? Porque a gente não está aqui estudando só o conceito da genética e suas alterações, né? Mas também tentar contextualizar para cada um de vocês aí o que eventualmente esse assunto possa impactar ali no seu ambiente de trabalho, né? A vocês como futuros fisioterapeutas. E eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade. Ontem, né, foi o dia do fisioterapeuta. Dar a vocês meus parabéns aos futuros fisioterapeutas, que Deus os abençoe, né? Que sejam profissionais aí de muito sucesso, e que possam trabalhar, é isso? E aí esse é o objetivo, quando a gente passa, né, assuntos que são, inclusive, correlatos à prática de vocês na profissão. Que vocês possam trabalhar com carinho, com zelo, com atenção, né, com os seus pacientes. E isso é o que, na verdade, faz qualquer professor encher de orgulho, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe vocês aí, futuros fisioterapeutas, que, na verdade, gente, daqui a pouco, ó, passa muito depressa, tá bom? Então tá, então agora vou aqui apresentar a vocês esses assuntos que são pertinentes à unidade 3. Inclusive, eu até na hora que eu elaboro o material, às vezes eu coloco, né, assim, recordando. Por quê? São coisas que às vezes a gente já falou lá atrás, mas que eles, neste momento, é importante para o aluno relembrar, no sentido de dar um entendimento, né? Então, eu faço isso aqui nessa unidade 3, às vezes dou uma pincelada, uma recordada de algumas palavrinhas, alguns conceitos que nós já vimos, mas que estão sendo usados agora, tá bom? Quero convidar vocês, fiquem à vontade para perguntar, para interagir. Tem um momentozinho que tem até um exercíciozinho também. Enfim, para que, né, seja interessante e a gente possa construir aqui na nossa noite um momento aí de troca, tá bom? Bem, então vejamos. Aqui, ó. Aqui já. Vou aproveitar que acendeu aqui bonitinho, pegar o apontador que eu gosto. Bem, o que tem, né? É o primeiro tópico que a gente vai falar sobre essas interações, as interações e as alterações cromossomais, né? O que é isso? O que é interar, né? Interação. Interação é quando tem troca, interação é quando tem, de alguma forma, né? A gente fala assim, fulano interagiu com o outro, né? Na verdade, onde houve uma troca, ou onde houve, de alguma forma, uma correlação entre dois indivíduos, né? Da mesma forma, a gente possa imaginar que essa característica de interação gênica é a interação entre dois, né? Entre genes. É a permuta, é o envolvimento, é a troca de material entre genes. E elas possam ser classificadas de duas maneiras, em duas categorias. Uma é que entre alelos, né, de um locus, ou seja, em um único gene, inclusive daqui a pouco eu coloco um desenhozinho só para vocês recordarem em relação a isso, né? Pode haver ali uma interação e ter ali uma variação de dominância. Afinal de contas, nós já trabalhamos anteriormente, na primeira etapa, esses conceitos de dominante, recessivo, né? E existe a interação entre esses dois locos, ou até mais, né? E nós vamos ver o que isso significa. E é importante a gente só reavivar aqui na nossa mente, né? Que na hora que eu falo de uma estrutura cromossomal, como está aqui, né? O conjunto é o cromossomo. Ele é composto por duas cromátides, né? Aqui em azul é uma, aqui em verde uma segunda cromátide. E eles são, né? Tem um ponto de união aqui, ó, através deste ponto central, que é denominado de centrômero. E nós vimos, inclusive, anteriormente, que a posição desse centrômero possa ser variada, né? Metacêntrico, submetacêntrico,
telecêntrico, né? Acrocêntrico. Eu só tô querendo chamar a atenção para vocês de alguns nomezinhos, de algumas questões que nós vimos lá no passado. Mas por quê? Porque agora na unidade 3, a gente vai ter a oportunidade de verificar o que às vezes isso possa interferir, né? Ou possa facilitar ou não. Deixa eu ver aqui que mandaram uma mensagem, deixa eu ver se é da disciplina de vocês. Aqui, Clariane. Alguém pode me aceitar? Uai, eu tô aceitando todo mundo. Clariane ainda nem apareceu para mim. Vocês respondem a Clariane aí, por gentileza, gente? Porque não tá, ela não consta. Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Ela não consta para mim para que eu possa aceitá-la. Eu tô atenta e todo mundo eu tô aceitando, né? De imediato, tá? Talvez seja uma dificuldade do local onde ela está em relação à conexão. Tá? Por favor, avisem Clariane para mim, por gentileza, que ainda não apareceu, mas que eu estou atenta a qualquer coisa. Ela pode ficar sossegada que eu estou aqui admitindo todos vocês, tá? Aqui. Bem, deixa eu retornar aqui. Isso. Bem, também a gente recordar, né, gente? Essa imagem, inclusive, ela já apareceu anteriormente, quando eu chamei a atenção de vocês, o que vem a ser locus, né, aquela palavrinha. O próprio termo já até, acho que já até subentende, né? Refere-se ao local, a um local que é definido, a um local que, na verdade, é ocupado por um determinado gene, né, na estrutura cromossomal. Esses genes, inclusive, possam ser genes alelos, né? Quando ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. E aí tem aquela interação que nós já vimos, que é de homozigose, que é o caso aqui, tanto no azão-azão como no azinho-azinho, são ambos homozigóticos. Mas, nesse caso, né? De alelo dominante e de alelo recessivo, né? E aqui é um exemplo de heterozigose, tá? Por quê? Né? Por que recordar isso, professora? Porque nós vamos trabalhar aqui hoje, eu vou mostrar a vocês que existem algumas situações em que às vezes não existe necessariamente uma dominância. Nem todas as situações, nem todos os genes necessariamente, obrigatoriamente domina o outro, né? Às vezes possa haver uma codominância, tá? Então, é isso que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, por isso que nessa introdução à unidade 3, a gente faz essa breve pincelada, não para ser repetitivo, mas para chamar a atenção de vocês, né? Olhem, atenção, é importante, né? Bem, aqui o link, estou vendo aqui o pessoal está com dificuldade. Aqui, gente, o link está no próprio grupo de WhatsApp da disciplina. É só voltar aqui, olha. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que o pessoal está com dificuldade. Vamos colocar. Aqui, ó, é a mesma passada. Aqui, ó, link genético. Eu vou encaminhar aí para vocês, é sempre o mesmo. E tá sempre no grupo do próprio grupo de WhatsApp, lá no iniciozinho, quando eu mandei para vocês. Tá bom? Tá aqui, ó. Encaminhei aí para vocês, tá? Novamente. Bem, então, há modos, né, de alterar um gene, e existe isso, né? Ao longo do tempo, existem o que nós denominamos de mutação. Existe a possibilidade de haver alterações em um determinado gene. Isso, inclusive, faz até parte do próprio processo, né? Ao longo do tempo, processo até mesmo de evolução. Ai, tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui, ó.
é a Dani. Seja bem-vindo, Dani. Bem-vinda. Aqui. A Clariane, que até agora, de fato, viu, gente? Ela não apareceu o nomezinho dela aqui para mim admitir, não. E como eu falei com vocês, né, a gente está conversando, existe, de fato, ao longo do tempo, a possibilidade dos genes sofrerem mutação, né? Então, é algo que, porventura, isso possa acontecer. E as mutações, elas ocorrem de uma maneira aleatória. Só que, em virtude disso, existe uma terminologia que é quando a gente fala de alelo selvagem. O que significa isso? Eu acho que também subentende algo selvagem, algo mais primitivo, né? Então, alelo selvagem, justamente que é aquele alelo que é normalmente encontrado nos organismos naturais, ou seja, aqueles que são observados, mas que não ocorreu nenhuma alteração dos genes, né? Ou seja, não ocorreu nenhuma alteração ao longo do tempo. Então, existe? Existe. Existem aqueles alelos selvagens, que são aqueles que guardam as características originais, que não sofreram nenhuma alteração. Existem aqueles que sofreram alteração por um processo de mutação, tá? Então, são terminologias. A Lu está entrando agora. Bem-vinda, Lu. São algumas terminologias que são utilizadas, né? Aqui, aquela característica de dominância e recessividade que nós já vimos na primeira etapa, existe, né? Afinal de contas, grande parte das características que são presentes em nós são características que a gente possa observar que existe uma que seja dominante, a outra que seja recessiva, né? É o caso, inclusive, que a gente coloca, né, que existe lá no nosso livro-texto, uma dominância completa, que é um caso muito clássico, que é o lóbulo auricular livre, né? Então, se a gente observar, a maioria das pessoas, inclusive, apresenta. Agora a Clariane está entrando. Admitir. Seja bem-vinda, Clariane. Então, grande parte das pessoas apresentam, né, esse lóbulo auricular livre. É uma característica que é dominante. E existe também algumas pessoas que apresentam o lóbulo auricular aderido ao rosto. Essa característica é uma característica recessiva. E isso significa justamente o seguinte, que para ela se manifestar, obrigatoriamente esse indivíduo tenha que ser homozigótico, né? Homozigótico recessivo, para que ela seja, na verdade, observada, né? No contexto fenotípico, né? Então, a partir do momento que ela seja observada, ela possa ser lida, ser encontrada por nós, é porque geneticamente ela está ali, né, observada de uma maneira recessiva e homozigótica. Caso contrário, né, ela não se manifestaria. Como eu falei com vocês, existem situações de uma dominância incompleta. Um exemplo é o que acontece às vezes em plantas, onde do cruzamento de uma planta, né, vermelha, que tem aí a sua pétala avermelhada, com uma pétala branca, ao invés de uma dominar a outra, não. Na verdade, nós observaremos um indivíduo com uma cor intermediária, né, com uma manifestação intermediária entre essas duas iniciais, que, como no caso aqui, seria uma rosa de uma flor, né, com pétalas rosa. Então, é um exemplo clássico de uma dominância incompleta. Por quê? Não vou ter aqui a manifestação nem só de vermelho, nem só de branco, mas sim, né, uma mistura, uma cor que venha a ser intermediária. Existe o que é importante também a gente destacar, que isso acontece de uma maneira bem específica para cada característica.
que não que a gente necessariamente saiba de cor, né? Mas que isso vem de entendimento, isso vem de pesquisa, isso é colocado para nós, né? Ali diante das situações, às vezes até de uma situação problema, por exemplo. Existe uma situação de codominância, onde eu não vou ter uma que seja dominante ou uma que seja recessiva, mas que no encontro de indivíduos heterozigóticos, como é o caso aqui, né, desse genótipo AB, ao invés de eu ter aqui no gado, né, um gado apenas branco ou apenas preto, eu vou ter um que a gente denomina de malhado, né, que é a manifestação das duas cores. Então, é isso que é observado, uma codominância, onde a gente percebe fenotipicamente, ou seja, na leitura, né? Na hora que eu saio descrevendo, eu vou descrever a observação dessas duas cores, parte branca, parte preta, né? Então, e assim vai, gente. Isso aqui é apenas para a gente perceber que quando a gente fala de genética, né, existem esses detalhes, existem esses nuances, e que, de fato, é muito interessante porque isso dá ainda uma diversidade ainda maior, né? Olha, na hora que a gente observa a população de uma maneira geral, nós temos uma diferenciação muito grande. Porque a gente não está falando aqui só de aspectos físicos, né? Embora muitas das vezes os nossos exemplos eles baseiam-se nos aspectos físicos, porque é mais fácil de demonstração. Mas o que é muito importante que a gente saiba que tudo isso que a gente fala do contexto de aparência, né? Também esses conceitos possam ocorrer por características fisiológicas, né? Que venha determinar saúde, doença. Então, isso que é muito importante. Isso dá, né, uma outra capacidade aí de diversidade, tá? Aqui, inclusive, é um exemplo clássico dentro da espécie humana de codominância, que é o nosso tipo sanguíneo. Reparem, né? Que na hora que a gente fala do tipo sanguíneo, o sistema BO, nós temos classicamente 4 tipos de sangue, né? Do ponto de vista ali do sistema BO: indivíduos do sangue A, indivíduos do sangue B, indivíduos do sangue AB e indivíduos do sangue O. Na verdade, o que isso significa? Significa que o indivíduo que apresenta, né, o sangue, o tipo sanguíneo do tipo A, ele, né, ou ele é homozigótico, aqui, azão, né, ou ele, na verdade, ele vai ter apenas um e o outro é ausência, né? Por quê? Se porventura a gente tiver um indivíduo que tiver tanto, né, o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, ele não vai ter, né? Ele, na verdade, não vai ter aqui dominância, mas sim uma codominância. Por quê? A presença desses dois aglutinogênios significa que esse indivíduo tem um tipo sanguíneo do tipo AB, né? Que é a codominância. Isso é um exemplo clássico, inclusive que eles falam que é um dos mais clássicos de codominância e que é observado aí na espécie humana, tá? Então, isso que é muito importante, porque isso também não é lido, né? Na hora que eu vejo uma pessoa, eu não saio descrevendo que ela é do tipo sanguíneo A ou do tipo sanguíneo B, porque isso eu não consigo fazer essa leitura de aparência, né? Eu preciso ali a partir de um exame, é uma característica fisiológica, orgânica dela, né? Então, isso que é importante para gente, porque é aquilo que a gente tem falado, né? E o que vai nortear muito para nós aqui dentro da unidade 3. O que interessa não é uma questão de aparência, mas sim o que eventualmente aquelas alterações, aquela presença, né? Aquela alteração, por exemplo, cromossomal, porventura possa trazer de
impacto no funcionamento orgânico daquele indivíduo, né? O que eventualmente ele possa perder no que se refere à qualidade de vida, ao aspecto funcional do organismo dele, tá bom? Aqui, né, eles utilizam, sim, esse desenhozinho, essa explicação como exemplo clássico para a gente aqui contemplar nesses conceitos de dominância completa, né? Que ela vai ser ou branca ou preta, né? E aí, para ter essa dominância completa, a gente vai observar que literalmente, né, ela precisa de ser ali homozigótica, né? Existe uma dominância incompleta, quando no caso aqui nós temos a vaquinha cinza, onde nós temos uma mistura dessas duas características, e uma codominância, quando eu observo no caso, né, dos animais malhados, onde as duas manifestações de coloração será evidente, né? E essa reflexão é o que eu acabei de falar com vocês. Bem, seria tudo muito tranquilo se geneticamente, se as alterações, se esses aspectos de dominância, de recessividade, impactassem apenas aspectos morfológicos, né, no sentido de aparência. Mas não, nós sabemos que muitas das vezes impactam características funcionais e que acabam, né, promovendo a presença de aspectos patológicos nos indivíduos, né? Então, é isso que a gente vai verificar. Em caso de doenças que ocorrem por mutações, por alterações, né, ali nos genes, que são totalmente dominantes. Como a gente, porventura, possa explicar? Como, porventura, a gente possa observar e fazer essa leitura aqui? Vocês vão ver, eu vou apresentar daqui a pouco, né? Por exemplo, a anemia falciforme é uma situação dessa, onde às vezes eu tenho mesclado essa situação de dominância e recessividade. Vou mostrar já já para vocês. Bem, um outro conceito também importante é essa palavrinha aqui, de haploinsuficiência, né? É quando apresenta daquele alelo selvagem, ou seja, aquele alelo que é original, que não sofreu nenhuma alteração, que não sofreu nenhuma mutação, né? Que a presença desse alelo por si só não é suficiente para garantir, né, que aquela estrutura tenha uma função desejada, ou seja, que possa impactar no funcionamento daquela estrutura, né? A gente fala daquela estrutura porque a gente está generalizando, a gente está falando de uma maneira geral, né? Então, a haploinsuficiência é justamente isso. A presença desse alelo selvagem não garante necessariamente um bom funcionamento, né, daquela estrutura a níveis considerados normais. Bem, o haplosuficiente, que ocorre na maioria dos genes, né? Uma situação que ocorre na maioria dos genes, onde uma única cópia ela é adequada para a expressão total, ou seja, ela acaba sendo suficiente, né, para garantir um funcionamento de normalidade. E é justamente na anemia falciforme, como eu falei com vocês, que a presença ou não, né, na anemia falciforme desse alelo, né, hemoglobina do tipo A, ele é dominante, tá? Só que a presença dele, embora ele seja dominante no que se refere, por exemplo, à presença ou não da anemia, né? Não é suficiente, acaba que é uma dominância incompleta. Por quê? Embora o indivíduo que venha a ter, né? Deixa eu ver aqui, a Mariana já tinha admitido, mas por dia dela caiu. Nem tá querendo admitir aqui, deixa eu ver. Entrou sim. Então, a presença desse alelo, né? A HBA, né? Ela é importante e ela acaba, né, fazendo com que o indivíduo não seja considerado um indivíduo anêmico. Mas, né,
ele possa vir apresentar, se ele não for homozigótico, né? Ele vem apresentar alteração no formato da hemácia. É o caso, por exemplo, daqueles indivíduos heterozigóticos, tá? Que são indivíduos considerados saudáveis, mas que apresentam o que a gente chama do traço falciforme, né? A gente viu até na primeira etapa um exemplo até de um casal, né? Que eu estava explicando para vocês em relação a isso. Mas o que é importante complementar? Que agora que a gente entende, que está falando sobre essa característica de dominância completa, incompleta, né? O fato é que aqueles indivíduos que apresentam traço falciforme, que sejam heterozigóticos, né? Eles podem apresentar algumas hemácias com alteração no formato, que seria um formato de foice, né? Então, o indivíduo portador, né, desse traço falciforme, embora ele seja considerado saudável, não anêmico, ele ainda assim possa apresentar algumas hemácias com formato, né, falciforme. Tá? Então, é um aspecto justamente que a gente consegue identificar aí dentro desse contexto, tá? E aí é diferente, né? Aqui no caso, inclusive, ó, se a gente observar esse indivíduo, aí sim, ele é homozigótico para anemia falciforme. Aí ele tem anemia, né? Ele não é só portador, mas como ele também é um indivíduo que apresenta anemia falciforme, né? Bem, isso significa o seguinte, gente, que é possível, né, tantas alterações, é possível a gente observar, existem tantos aspectos que precisam ser levados em consideração para ter uma análise, né, e verificar ali aquele indivíduo no seu aspecto de saúde, alterações, né? E aí inclui-se um ramo da ciência chamada de citogenética. É justamente um ramo que vai estudar as estruturas cromossomais, estuda os cromossomos, né? E as suas variações também, as suas anormalidades. Então, nós vamos ver agora um pouco, né, um pouco mais em detalhes, o que é essa citogenética em termos de importância, o que ela possa contribuir, né, justamente para a gente ter esse entendimento melhor sobre esse assunto. E aí, nós destacamos realmente as anormalidades cromossômicas, elas são responsáveis, né, por grande parte das doenças genéticas que nós conhecemos, grande parte de algumas doenças genéticas, alterações, né, que ocorrem por transmissões genéticas e que nós conseguimos identificar, né, e aproximadamente 1 em cada 150 nascidos vivos. Por que a gente fala dos nascidos vivos? Porque quando, porventura, a gente for estudar, né, tiver ali um apanhado em termos de pesquisa, naqueles casos de aborto espontâneo, aí a gente tende a esse valor, a essa presença de anormalidade ser, né, grande parte a principal responsável por esses casos de aborto espontâneo. Tá? Então, por isso que é importante, né, que a gente fala em nascidos vivos. Por quê? A partir do momento que a gente fala que é um indivíduo que nasceu, né? Que nasceu vivo, que nasceu com vida, né? Então, ali, aproximadamente 1 em cada 150 nascidos vivos, a gente acaba observando anormalidades cromossomais, tá? Bem, e essas alterações cromossomais são, de fato, as principais, né, responsáveis pelas situações de retardo no desenvolvimento, né, neurológico, situações em que possa promover prejuízo no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento mesmo motor do indivíduo, tá? E além, como eu falei com vocês, ser a principal causa, de fato, né, dos abortamentos espontâneos. Aqui,
Eu até coloquei para ilustrar para a gente, né? Citogenética, ela vai estudar as estruturas cromossomais, né? Nós temos ali, inclusive, a gente, né, vai ver mais adiante, nós temos imagens com estruturas cromossomais coloridas, para que a gente realmente, né, possa vir a ter um entendimento melhor dessas unidades cromossomais em relação àquele paciente, né? Então, é uma maquinaria utilizada, né, pro entendimento desse ramo da genética que é tão importante. Falei com vocês, a citogenética, ela é fundamental para a gente entender vários aspectos, né, várias situações em que os indivíduos possam nascer com várias deficiências, né? E ela é aplicada justamente para a gente poder, né? Poder fazer uma correlação entre situações patológicas e alterações no cromossomo. Ela é aplicada em situações em que a gente possa, né, fazer um diagnóstico pré-natal. Vocês vão ver, existem alguns exames que inclusive são realizados, né, preconizados ali durante o período gestacional, que devam ser realizados e que eles são bons indicativos, né? E aí você pode falar, Lu, mas já, né, tem cura? Qual que é a importância de se fazer um diagnóstico no pré-natal? O importante, gente, não, cura não tem, mas é o que é fundamental de se observar, de se fazer um pré-natal, de eventualmente ter um diagnóstico precoce, é que muitas vezes, nessas situações de anormalidades, o bebê possa nascer com, às vezes, com uma necessidade, com uma urgência, inclusive de atos cirúrgicos, né? Porque a gente fala muito dessas alterações cromossomais refletirem no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo das crianças. Só que ele também é grande responsável por malformações dos órgãos, né? Inclusive do coração. Então, é fundamental que eventualmente tenha um diagnóstico precoce, né? Porque aí você tem um acompanhamento melhor das reais necessidades daquele bebê logo ao nascer. Muitas das vezes já tem toda uma programação prévia, às vezes até antes do nascimento, ali os pais, né, juntamente com o corpo clínico, já tem ali um retrospecto daquilo que vai ser necessário de se fazer, né? Não só de imediato, mas às vezes no primeiro ano de vida daquele bebê. Então, logo ele nasça, para que ele possa, né, ter ali a melhor qualidade de vida possível, né? E sempre também é muito importante, os diagnósticos precoces, eles favorecem, primeiro, a dar uma resolução para os pais, né? Porque às vezes os pais ficam sem saber por que a criança está com dificuldade, por que determinadas situações estão acontecendo com o bebezinho dele, né? E aquilo dá uma angústia muito grande. Então é importante, em termos de um diagnóstico assertivo e até mesmo também para entrar aí a equipe multidisciplinar. E aí entram muito vocês, enquanto fisioterapeutas, porque a partir do momento que, né, de repente, aquele pai, aquela mãe sabe ali do diagnóstico, e embora não seja possível realmente, né, ter uma situação de cura, mas ele pode trabalhar, estimular aquela criança de uma maneira mais precoce possível, né, para que ela é capaz, né, as crianças são capazes de se desenvolver, de ganhar, né, autonomia, isso muito graças ao trabalho de equipes multidisciplinares, e aí vocês na fisioterapia fazendo parte desse processo, tá? Então, isso que eu acho que é muito importante a gente falar aqui. E eu tô até me antecipando, às vezes, algumas perguntas que vocês fazem quando a gente fala desses assuntos, né? E é fundamental, tá?
Uma outra coisa também da citogenética, a aplicação da citogenética, é a aplicabilidade dela no entendimento, né, do câncer. Então, sim, a gente sabe que a análise das estruturas cromossomais eventualmente possam abrir ali uma brecha, né, para entender um pouco e perceber do ponto de vista genético se determinados indivíduos possam vir a ter uma tendência maior a desenvolver situações tumorais malignas, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, as anormalidades cromossomais são as principais responsáveis pelos abortos espontâneos. Só para vocês terem uma ideia, 50% dos abortos espontâneos que ocorrem no primeiro trimestre da gestação são devido a essas anormalidades cromossomais. E cerca de 20% dos abortos que vão ocorrer no segundo trimestre também são devidos às anormalidades cromossomais. Isso, né, eu chamo a atenção de vocês, gente, porque às vezes são alterações que possam ser incompatíveis ao bom desenvolvimento do feto. Então é por isso, né, que tem a fertilização, né, tem o processo inicial de formação do feto, mas às vezes aquelas anormalidades, elas são tão contundentes, como eu vou mostrar adiante para vocês vão, acho que vão entender melhor, né? No caso, por exemplo, da poliploidia. As alterações cromossomais, que é uma alteração, no caso, numérica e muito contundente, elas são tão, né, realmente severas que interferem no bom desenvolvimento orgânico daquele feto, compromete a viabilidade orgânica. Então, por isso, né, que infelizmente são situações que tendem a evoluir para uma situação de abortamento. Eu até coloco aqui para vocês, né? A indicação é um artigo do estudo da prevalência de anomalias cromossômicas em abortamentos espontâneos ou mortes fetais, tá? Tanto vocês podem ter acesso por esse QR Code, mas é porque eu utilizei, né? Esse aqui eu peguei lá do artigo. Olhem só para vocês verem. Nesse gráfico, corresponde ao número absoluto de cromossomopatias identificadas em cada trimestre gestacional, ou seja, no primeiro, segundo e terceiro trimestre gestacionais. Observem, né, primeiro, que o abortamento, né, e as cromossomopatias identificadas, elas tendem a ser mais contundentes no primeiro trimestre. A partir do momento do desenvolvimento do feto, e ele vai tendo um melhor desenvolvimento, tende, né, a diminuir o diagnóstico, né, das cromossomopatias, tá bom? E mais do que isso, se vocês observarem aqui, ó, uma atenção em relação a essas cores que estão representadas, embora eu ainda não tenha colocado para vocês, mostrado que vem a ser, né, trissomia, poliploidia, monossomia, enfim, mas olhem, percebam, que daqui a pouco vocês vão se lembrar em relação a isso. A principal causa de alteração cromossomal é devida a trissomias, tá? Só como exemplo, para vocês terem uma noção, a trissomia é o caso da síndrome de Down, onde a gente observa nesses indivíduos a trissomia do cromossomo 21, né? É a trissomia do 21, então, que é característico. Ela não é a única, tá? Nós temos a trissomia de Edwards, de Patau, tá? Mas, de longe, a trissomia do 21, ela é a trissomia, né, que é a mais prevalente, que realmente é a que mais se observa de uma maneira geral, do ponto de vista numérico, e também tenho certeza que todos vocês conseguem identificar e saber em relação sobre a síndrome de Down, né? Então, é um bom exemplo. Uma coisa também é muito importante, gente. No caso dos abortamentos espontâneos, eles de fato ocorrem principalmente no primeiro trimestre gestacional.
Não que não possa ocorrer, né? Infelizmente, ocorrem, embora em menor quantidade, ainda possam ocorrer até no terceiro trimestre. Infelizmente, nada, né? Nada é impossível, mas realmente, é muito mais prevalente no início da gestação, porque ali está todo aquele desenvolvimento, né? Realmente da formação dos órgãos estruturais, das estruturas morfológicas. Então, é um momento crítico da gestação mesmo, o primeiro trimestre. Também foi retirado desse artigo e ilustra justamente isso que eu estou acabando de falar com vocês. Olha, aqui seria as semanas gestacionais, né? E quando é que normalmente se tem, né, o maior índice de abortamentos espontâneos? Se a gente perceber aqui, ó, esse pico corresponde a mais ou menos oitava, nona semana gestacional, tá? Então, não que não possa ocorrer adiante, né? Como eu falei com vocês anteriormente, infelizmente ocorre, mas o maior pico, né? A maior incidência de fato tá ali no primeiro trimestre, mais precisamente naquele intervalo de tempo de 8, 9 semanas gestacionais, tá bom? É importante também destacar, viu, gente? Ainda mais aqui, uma sala, né, em que temos tantas meninas, né, predominantemente aí, as meninas aí presentes, lógico, com a presença do Yuri e do Otávio, mas o restante das meninas, é muito importante destacar, viu, meninas? Eventualmente, abortos espontâneos, eles ocorrem mais frequente do que a gente imagina. Às vezes é porque tem mesmo, né? Um tabu, às vezes as pessoas não querem falar ou comentar sobre esse assunto. É lógico, né? Cada um tem aí a sua individualidade e é fundamental respeitar, mas ao mesmo tempo, compartilhar com vocês nessa situação é importante porque tem hora, né, que quando às vezes acontece com a gente acha que só aconteceu com a gente, né? E é importante que as pessoas, que nós, né, saibamos que às vezes isso infelizmente acontece e que a gente precisa de passar por aquele momento, né? E que não necessariamente significa que numa próxima gestação não possa correr tudo bem, né? Então, eu sempre falo isso nas salas de aula e até falo com as minhas alunas. Eu passei por esse momento também, né? Entre Gabriel e Clarinha, eu tive um aborto espontâneo, que não é fácil, não. A gente sofre, que a gente tem aquele processo de luto, sim. Mas é importante falar, porque às vezes quando a gente está passando por esse momento, a gente acha que é só a gente, né? E é importante a gente mostrar, olha, isso acontece mais do que se imagina, tá bom? Mas a gente passa, Deus abençoa e no final dá tudo certo. A gente tem a oportunidade, né, de uma outra situação, dá tudo certo, a gente tem aí os abençoados nossos aí, tá bom? Bem, aqui. Essa imagem é uma imagem que a gente já viu na unidade 1, né? Que é o na unidade 1 não, na primeira etapa, que é o cariótipo ou cariograma, tanto aqui de um indivíduo do sexo masculino, por que que eu sei? Porque o 23º par cromossomal é um X e um Y, e aqui de um indivíduo do sexo feminino, porque ele tem XX, né? Mas por que que eu estou apresentando isso aqui agora de novo? Porque na hora que a gente fala da citogenética, é justamente o estudo disso que a gente vai observar, né? Na hora que a gente tem aí um cariótipo ou cariograma. Este cariótipo, ele é um cariótipo de indivíduo dentro dos parâmetros, né, considerados de normalidade, onde observo, né, aqui para cada estrutura cromossomal um par, né, de cromossomos, 1, 2, 3 e assim vai, né? Então, esse é um cariótipo ou cariograma dentro das expectativas esperadas ali de um padrão de normalidade para a espécie humana.
aqui, é clássico, mesmo porque quando a gente vai, né, estudar ali as síndromes e a gente observa a sua representação, eles tendem a colocar para gente, né? Por exemplo, no caso, né, na síndrome de Down, né? Uma menina, ela vem a ter 47, né? XX mais 21. Por quê? Para indicar que ela tem um cromossomo a mais, e esse cromossomo a mais é o cromossomo 21, tá? Bem, e assim, vocês vão ver, eu vou apresentar mais adiante, e aí eu volto em termos de explicação disso novamente, tá? Mas eu só quero mostrar a vocês que isso daqui, né, essa característica, a análise do cariótipo, observar aqui, né, não só a exposição das estruturas cromossomais, mas como também ter essa denominação, né, relembrar, né, são 23 pares cromossomais, ou seja, são 46 cromossomos, né, e essa identificação, se é fêmea ou macho, que é muito importante. Mesmo porque a gente vai ver depois adiante que existem algumas alterações cromossomais que ocorrem exclusivamente nos cromossomos sexuais. Então, existem algumas alterações que aí vão ser característicos, né, de indivíduos do sexo masculino, por exemplo, né? Então é ligado ao sexo. Então, por isso que é muito importante a gente recordar, entender, né, o que esses cariótipos, essas situações nos refletem, querem dizer para todos nós. Aqui, né? Bem, a partir do momento que aí a gente também, só para a gente recordar que a gente viu na primeira etapa, né? O estudo da genética, ele é um estudo que vem só, né, ganhando status, só ganhando conhecimento a partir do momento que a gente tem ali, né, a melhoria das técnicas, né? A partir de 1953, quando Watson e Crick fizeram a descrição da estrutura de DNA, que teve um salto, né, do conhecimento das características hereditárias, onde também com o avanço tecnológico nós tivemos toda a capacidade do entendimento e do estudo das características, né, que norteiam as espécies, é que nós, né, começamos a ter ali os primeiros cariótipos para serem descritos, para ver o que é aquilo que é aguardado, né, dentro de um padrão de normalidade, né? E que é aquilo que eventualmente possa ser, né, imaginado dentro, né, resguardando por aspectos fisiológicos considerados normais. Mas o fato, né, que ainda existem algumas anormalidades que eventualmente existiam e que ainda, né, não eram necessariamente identificáveis ou tão facilmente identificáveis. A partir de 1970, houve o desenvolvimento de técnicas, né, de coloração. Eu até chamei a atenção de vocês na hora que eu comecei, né, a falar sobre citogenética, que eu coloquei aquela imagem do microscópio e ao lado uma tela, né, de computador com as estruturas do cariótipo lá. Fato é que com o avanço das técnicas da citogenética, o entendimento melhor, né, dessas estruturas cromossomais, a coloração dessas unidades cromossomais, o bandeamento, né, observar-se as bandas desses cromossomos, foi fundamental, né, para que pudéssemos ali ter, de fato, o que a gente tem hoje, que são esses cariótipos modernos, essas observações de uma maneira mais detalhada. Inclusive, se vocês observarem nessa imagem aqui, a gente coloca justamente isso, olha, nós temos aqui os pares cromossomais, tá? Mas juntamente a ele, olha, o autor colocou aqui, né, a demonstração, justamente esse bandeamento que eu estou chamando a atenção de vocês. Que é, inclusive, saber, né, que cada estruturazinha dessa aqui, de repente, é identificado um determinado gene, com determinada função,
que está correlacionado a alguns funcionamentos orgânicos, né? Por que que isso tudo é importante? Porque, como a gente já falou a princípio, com o avanço, né, desse estudo, foi possível perceber que, eventualmente, tem alguns indivíduos que possam observar, né, possam ser observados estruturas cromossomais maiores, onde tem duplicação de informação, ou, eventualmente, estruturas cromossomais menores, onde tem ausência de algum gene, tem ausência de alguma informação. Ou eu possa perceber que existe, né, todas as estruturas cromossomais estão em termos de tamanho, estrutura adequados, mas do ponto de vista numérico, possa ser que existem alguns indivíduos que não venham ter todas as estruturas cromossomais, como era de se esperar, ou possa vir a ter mais. Então, é isso que, inclusive, a gente vai observar daqui a pouco. Existem alterações cromossomais, quer sejam numéricas, quer sejam o que a gente denomina de estruturais, tá? Então, é muito importante esse entendimento do cariótipo, né? Saber e conseguir fazer a contagem das estruturas cromossomais, poder identificar através do bandeamento se esses cromossomos eles estão de acordo com aquilo que é específico, né? Aquilo que é considerado padrão para a espécie. Né? Então, isso é muito importante, isso é sempre muito observado e precisa de ser, né? Para ter ali o diagnóstico. Não, né? Aqui da turma não. Como que essa análise cromossomal, né? Da onde que eu posso pegar material para poder fazer essa análise cromossomal? Existem vários, na verdade, um material, né, que possa ser recolhido. Quer seja do sangue periférico, né, de um indivíduo, quer seja possa ser recolhido da medula óssea. Por quê? Porque medula óssea, lembra que na medula óssea é o local de formação das células do sangue, né? Então, inclusive naquelas situações em que precisa se verificar, que possam vir a ter, né, neoplasias, que são situações tumorais, né, nessa região, então, possa ser que recolha esse material da medula óssea. Não. Bem, possa também ser analisado, né, fazer análise cromossomal de fragmentos de pele, né? Principalmente porque na nossa pele, né, o tecido epitelial de revestimento, nós temos aqui riqueza, né? Também presença de tecido conjuntivo, nós temos células que são os fibroblastos, né? Que possam ali ser recolhidos e serem analisados as estruturas cromossomais dessas células. Possa ser recolhido no líquido amniótico, inclusive, né, ali em situações em que se imagina que possa estar tendo um desenvolvimento de um feto que tem alterações cromossomais, então retira-se ali o material do líquido amniótico para analisar, né, e fazer a análise cromossomal. Das velocidades coriônicas, né? E o que são essas velocidades coriônicas? As velocidades coriônicas são velocidades observadas na placenta. Então, também tem a ver com o recolhimento de material ali, né? Durante o momento gestacional. Então, essas são velocidades das estruturas placentárias e que elas existem justamente para manter, né? O maior contato do sangue materno durante a gestação. Então, tá ali numa situação onde a gente tem muito material, né? Material que possa ser analisado e que ao mesmo tempo tá ali para intensificar, né? Aumentar a área de contato com o sangue materno e ao mesmo tempo ali em relação ao feto em desenvolvimento. E também possa se recolher para análise material dos tumores. De repente, a gente
pode, né, através de uma biópsia, recolher ali fragmentos de estruturas tumorais e analisar o material cromossômico que está ali naquelas células, tá? Então, se a gente observar, o material ele possa ser recolhido de diferentes fontes, de diferentes locais, né? Inclusive com objetivos distintos, quer seja durante o período gestacional, ou quer seja para ter um entendimento melhor até de uma situação tumoral, né? Então, são diferentes pontos que eventualmente possam ser trabalhados. E para quê, né? Quais situações que eventualmente é indicado fazer uma análise cromossomal, né? Será quando? Bem, quando há situações em que, igual a gente fala muito numa situação de pré-natal, né? Mas não é só exclusivo não, gente. Eu até comentei com vocês a respeito, às vezes tem alguns pais, né, que ficam ali com uma angústia, porque teve a princípio, toda uma gestação, que ele acredita que tenha, né, ocorrido tudo bem, que a criança nasce e que a partir do momento que ela vai, né, espera-se o desenvolvimento daquele bebê, aí tanto os pais quanto ali o próprio médico pediatra que acompanha aquele bebê percebe às vezes que ele não está com o desenvolvimento adequado, né? Onde se faz aquele acompanhamento entre fase de vida, peso esperado, reflexos, ações, né? Aquele desenvolvimento psicomotor que é esperado ali, né? E que é acompanhado. Então, quando tem alguma alteração do desenvolvimento, no crescimento e desenvolvimento, possa ser, né? Porque às vezes nem sempre é tão fácil o diagnóstico, né? Então, possa ser nessas situações que sim, seja indicado fazer a avaliação do cariótipo. No atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, tá ali o indivíduo está desenvolvendo, mas né, percebe-se um atraso nesse desenvolvimento neuropsicomotor dele. Quando ele tem alguma alteração de face, né, dismórfica, porque vocês vão ver, inclusive, em algumas síndromes, existem algumas alterações que possam ser perceptíveis na face, né, que são muito características a determinadas alterações cromossomais. Então, e essa situação também, às vezes, possa ser sugestiva de uma avaliação do cariótipo. Malformações, de uma maneira geral, né? Quando tem um nascimento ali, o indivíduo tem malformação. Baixa estatura, mas isso aqui está muito relacionado justamente a esse déficit no crescimento e desenvolvimento do indivíduo, tá? Deficiência mental e a genitália ambígua, né? Quando tem ali um indivíduo que, né, a princípio, um menino, mas tem uma genitália ambígua que deixa margem, às vezes, a alguma dúvida. Então, são situações que a gente vai ver, né? Inclusive, a gente vai apresentar aqui, nessas alterações cromossomais, que isso é algo que, porventura, pode realmente acontecer, né? Então, é lógico, tudo isso é uma questão de acompanhamento, né? Nada disso vai ser aleatório, por isso que é tão importante, né? Tanto um acompanhamento pré-natal como logo após o nascimento, né? Aquele acompanhamento do desenvolvimento da criança. É fundamental, são às vezes pequenos detalhes que possam chamar a atenção dos pais responsáveis ou do próprio profissional médico ali, né, que acompanha a criança e que às vezes possa atentar, né, para que alguma coisinha às vezes não está bem de acordo com aquilo que era esperado e ter a indicação da avaliação do cariótipo. Há também algumas outras situações em que, porventura, possam também ser indicativos da avaliação do cariótipo. Eu comentei com vocês, acabei, né, de falar, que eu acho muito importante
Eu falo isso como mulher, como já tem passado por essa situação, e também muito como professora, porque quando a gente às vezes comenta, fala sobre esses assuntos em sala de aula, é muito comum, né, as meninas depois ali no reservado chegar, perguntar, conversar, porque, né, encontram ali uma oportunidade da gente poder conversar às vezes sobre determinadas dúvidas que a gente é tão comum ter, né? Bem, então, eu acabei de falar com vocês que, infelizmente, abortos espontâneos, eles são mais comuns do que a gente imagina, né? E a gente tem que tratar isso, né, com devido cuidado e respeito, e ao mesmo tempo, sabendo que isso acontece, também não ficar criando maiores dificuldades em enfrentar aquele momento, né, e seguir em frente. Só que ao mesmo tempo também é muito importante que a gente faça uma leitura daquilo que esteja acontecendo conosco, né? E às vezes tem algumas situações em que é muito recorrente, né? Às vezes tem mulheres que queixam-se, né, muito de aborto espontâneo, de uma maneira sucessiva. Então é importante, por que eu estou falando disso aqui? Porque há algumas situações em que as mulheres, né, constatam, falam que a ocorrência de aborto espontâneo é muito frequente, às vezes com ela ou ali no eixo familiar, né? De uma maneira insistente. Então, nesses casos, eu particularmente, inclusive, tenho uma conhecida que foi um caso desse, né? Desejava muito, mas engravidava, perdi. Cada perda é um luto, né? Bem, então, por que eu estou falando disso com vocês? Porque a ocorrência de um aborto espontâneo, ele por si só, não é necessariamente necessário de se fazer uma avaliação do cariótipo. Mas naqueles casos em que o aborto ele é muito frequente, né? Ele insiste em se repetir, né? Com aquele casal, aí sim, aí, né? Normalmente se faz uma análise de cariótipo, tá? Para poder verificar. Às vezes, né? Muitas vezes eles conseguem identificar naquele casal, quer seja do lado materno ou paterno, algum motivo, alguma tendência, né, até a presença ali de alterações cromossomais que justifiquem essa ocorrência de aborto espontâneo de uma maneira tão frequente, tá? E é interessante porque aí, inclusive, às vezes abre brecha para que o casal saiba, né, que às vezes ele tem uma tendência maior de eventualmente vir a ter, né, uma criança com alguma alteração cromossomal, tá bom? Isso não significa que obrigatoriamente vai ter, tá certo, gente? É uma característica de probabilidade, tá bom? Bem, então, nesses casos, sim, há a indicação da avaliação do cariótipo ou cariograma. Né? Então, esse caso de abortos recorrentes, também de infertilidade, né? Às vezes tenta e não consegue. Ali, aquele casal, às vezes, acha que não está conseguindo, né, ter realmente ali a fecundação. Em situações em que tem a gestação, mas é o caso do natimorto, né? Ou aqueles óbitos neonatais, ou seja, tem aquele nascimento, mas um nascimento, né, em que o bebê ele tende a não, infelizmente, a não resistir e caminhar rapidamente para óbito. No caso, né, das neoplasias, que são situações tumorais, então o cariótipo de tecidos ele possa ser realmente validado, necessário, né? História, no caso, quando porventura existe histórico familiar, né, de cromossomopatias,
Às vezes acontece, a gente sabe que determinadas famílias já tem tantas, né? Tem tantas incidências, indivíduos que apresentam síndromes, né? Então, nesses eixos familiares, eventualmente, possa ter um indicativo da avaliação cromossomal. E no caso aqui de gestações, em que elas ocorrem com mulheres com uma idade reprodutiva, né? Às vezes mais avantajada. A gente fala com idade acima dos 38 anos materno, né? São mulheres ainda extremamente jovens, mas é que do ponto de vista, né, reprodutivo, elas já começam a entrar num período em que às vezes exige-se, de fato, uma atenção e um cuidado maior, tá? Inclusive, mais adiante eu vou mostrar a vocês mulheres que venham ter gestação, uma fase, né, mais evoluída ali da vida, com uma idade um pouco mais avançada, elas têm um aumento sim, tá? Isso é estatístico, uma probabilidade maior a eventualmente terem filhos com alterações cromossomais, tá? Mais uma vez, isso não significa de forma alguma, né? Ah, eu tenho 40 e tantos anos, engravidei agora. Ok, não significa que vai acontecer, tá? É muito importante isso. E tem, às vezes, uma jovem, uma menina que engravidou, né? Às vezes até de uma maneira precoce, ela não está também isenta de que eventualmente possa acontecer. O que eu quero chamar a atenção para vocês é de que, na hora que a gente fala da característica de idade, né? Não significa obrigatoriedade. Significa que, estatisticamente, e isso é do ponto de vista de estudo mesmo, daqui a pouco tem até um artigo que eu mostro para vocês, que tende, né, a aumentar a probabilidade, não que necessariamente vai acontecer, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado, né? Que, principalmente no que se refere a isso, às vezes a gente tem tanta expectativa, tanta coisa ali e às vezes a gente fica numa preocupação, né? Exacerbada. Então, isso que é muito importante, não é isso não. Não é causar preocupação em ninguém nesse sentido, é a gente perceber que do ponto de vista, né, ali dos acontecimentos, às vezes aumenta-se a probabilidade, né, mas que não necessariamente vai ocorrer. Bem, então agora, né, diante desse cenário, dessas características todas, eu vou mostrar para vocês as alterações cromossômicas que realmente podem acontecer. E eu já até citei, né, que são duas, quer sejam elas numéricas, quer sejam elas estruturais, tá? Vou pegar aqui o desenho até para poder mostrar para vocês. Esses desenhos aqui, eles estão ilustrando alterações estruturais. O que vem a ser isso, né? Na estrutura, no formato, na constituição desses cromossomos. De repente era para o cromossomo ser maior, aí ele perdeu parte, né? Alguns genes a ele relacionado, ou seja, os genes foram deletados, então ele acaba sendo menor, né? Ou ele possa ser o inverso, as informações elas possam vir duplicadas, né? Então ele passa a ter uma quantidade maior de informação, possa ter uma inversão, né? Uma troca, né? Afinal de contas, possa haver troca de material aqui. Aquilo que era para ficar mais em cima vai para baixo, ou seja, inverter. Ai, professora, mas isso? Sim, é uma alteração estrutural, tá? Ou uma situação de translocação, que é realmente o material sair de um canto e ir para outra estrutura, né? Como para o outro cromossomo homólogo, enfim, é sempre haver, né, alteração, aquilo que vai ser, em termos de formato, aquilo que vai ser constituído em termos de informações, né, nas estruturas cromossomais. Se eu fizer a contagem, 1, 2, 3, 4, bem,
a contagem do ponto de vista numérico, tá tudo ok, mas a estrutura ou tá maior, ou tá menor, ou tá em material invertido, né? Enfim. Então, vou apresentar agora para vocês as anormalidades quanto ao número de cromossomos, ou seja, seria uma alteração numérica. O próprio nome subentende, se é numérica, estou mexendo com a quantidade, né? Ou para mais ou para menos. E é que a gente tem, no caso das estruturas, né? As euploidias ou aneuploidias. O que vem a ser isso? Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. De uma maneira geral, essas euploidias, que são as situações que correspondem a uma alteração numérica muito fortemente expressiva, ela tende a gente não encontrar necessariamente indivíduos nascidos vivos com ela. Por quê? Ela promove tanta alteração que ela tende, de fato, né, a levar a aborto. Tá bom? Já as aneuploidias, aqui nós temos as síndromes, que tendem a ser, né, de alguma forma, mais familiares a nós, que nós já ouvimos falar, como, por exemplo, a síndrome de Down, mais uma vez, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, né, de Klinefelter. Aí você fala, professora, eu não ouvi falar, mas vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês adiante que elas existem, né? Possa às vezes não ser tão, de fato, a síndrome de Down é a mais reconhecida por todos, mas ela não é a única, tá? São situações de trissomias. Aqui, olha só, o que significa essa euploidia, né? Onde eu tenho aqui uma grande alteração, como eu falei com vocês, são alterações bastante expressivas, né? Numéricas, bem expressivas. É quando a gente fala que os cromossomos, eles são múltiplos, exato do número característico da espécie, né? Então, aqui, imagina, ela vai ter 2, 3, 4 vezes a quantidade de cromossomos que é ideal, que é característica da espécie, né? Bem, e a haploidia, como eu falei com vocês, é quando o número de cromossomos ele vai ser maior, sim, mas ele não é múltiplo, tá? Por exemplo, ele vai ter um a mais, tá? Ou ele vai ter um a menos. Ou seja, uma alteração numérica, mas não é uma alteração expressiva, não é uma alteração necessariamente tão exorbitante. Eu tenho um a mais ou um a menos, mas eu não tenho, né, como anteriormente na poliploidia, 4 vezes mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais, né? Então, só para vocês perceberem essa diferença, né? Na hora que eu falo com vocês, ó, eu vou te dar uma caneta a mais, ou eu vou te dar uma caneta a menos, teve uma alteração numérica daquilo que era esperado, mas é relativamente pouca diferença. Agora eu falo com vocês, gente, eu vou dar a vocês o dobro de canetas do que vocês esperam. Eu vou dar a vocês o triplo de canetas do que vocês esperam. Então, essa que é a diferença, tá bom? E aqui, né, justamente eu venho mostrando essas alterações quando elas vêm no múltiplo, né, multiplicado por 2, 3, 4 ou mais vezes, é tão gritante, como eu falei com vocês, que acaba não sendo, né, infelizmente, compatível mesmo ao desenvolvimento daquele ser, né? Acaba que ocorre ali, de fato mesmo, um prejuízo tremendo ali no desenvolvimento orgânico. E essas alterações, elas ocorrem durante a fase de divisão celular, né? Lembram
naquele momento em que as estruturas, as unidades cromossomais, né, elas estão ali no processo de divisão de material cromossomal, então é isso que interfere, né, nessa alteração numérica. É lógico que aqui a gente se preocupa e a gente fica, né, realmente dá um foco especial da genética, que é a genética humana, principalmente porque a gente está aqui preocupado com as situações de alteração e de prejuízo à saúde humana, tá? Mas é importante a gente citar, embora não seja o nosso foco, mas que essas alterações cromossomais, elas também possam acontecer, né, com outras espécies e de uma maneira específica com espécies vegetais, né? E que lá, inclusive, quando ocorrem essas alterações em células vegetais, pode até ser, né, que a consequência dessas alterações possa, de alguma forma, trazer para nós, né, algum benefício. Porque essas, no caso, né, dessas células vegetais, elas tendem a fazer com que essas plantas, esses vegetais, eles sejam maiores, né, mais robustos, mais, igual coloca aqui um morango, né, na hora que a gente vai ali comprar, a gente quer o quê? Um bem vermelhinho, um grande, bonito, né? Ele acaba sendo um chamado ali para a gente comprar este em detrimento de outro que está ali pequenininho, né? Esverdeado, feinho, né? Então, só é importante para a gente fazer esse contraponto. Eventualmente, para outras espécies, algumas alterações cromossomais possam até ser considerados bem-vindos em função daquilo que é esperado para aquela planta, né? Só que na espécie humana não é assim. Este é o exemplo, né, de uma situação de um feto que é considerado poliploide, né, ou seja, poli de muitos. É quando tem uma alteração numérica realmente bastante expressivo. É uma situação onde houve um aborto, né, houve um abortamento. Esse é uma menina, reparem vocês, né? Não tem cromossomo Y, era para ter 2 cromossomos X, mas na verdade, como é poliploide, se a gente observar em absolutamente, né, todas as estruturas cromossomais, inclusive a sexual, são observadas em número de 3, né? Ou seja, ele tem muito a mais, né? Ele tem múltiplos. Então, por isso, né, que realmente acaba sendo incompatível ao bom desenvolvimento deste feto. Essas situações de poliploidia, onde a gente tem, né, igual um cromossomo a mais para todos, a explicação mais aceita é que sejam situações em que houve a fecundação, né, de um ovócito, mas por 2 espermatozoides, né? Então, tem aqui o material genético da mãe, mas acabou permitindo a entrada de material genético, né, de 2 espermatozoides. Então, por isso que acaba tendo em número de 3 para todos, tá? Então, é uma situação em que a gente sabe que normalmente isso não acontece, né? Nós temos mecanismos na hora que tem a entrada do espermatozoide e a fecundação de um ovócito, existe, né, a liberação de um material aqui que vai como se fosse impermeabilizar, né? Realmente fazer com que aquela estrutura membranosa que envolve o ovócito não permita mais a entrada de espermatozoide nenhum. Mas nessas situações, como tudo, gente, é muito importante a gente chamar a atenção. Tudo do que se refere à biologia, né? A gente nunca pode falar que as coisas são 100%, absolutamente, porque não é exato, né?
existem suas exceções, existem realmente situações em que podem ocorrer. Não era esperado, né? Não é o que ocorre na maioria das vezes, e ainda bem, mas ainda assim possa ter ocorrência em um outro caso. E aí justificar justamente esse fato, né, da triploidia, né, é triplo aqui, né, absolutamente um feto triploide, com a presença de 3 cromossomos para todas as unidades cromossomais. Aqui eu já chamei a atenção de vocês. A presença de um a mais, um a menos ocorre principalmente durante o processo de divisão celular, né? Onde eu tenho um que vai ficar a mais, mas também vai ter, às vezes, material que vai ter um a menos. A mesma coisa. E acontece o seguinte, é um termo também que vocês provavelmente vão ouvir aí ao estudar a genética. Existem indivíduos que apresentam mosaicismo. Né? O que significa isso? Olha só, o que é um mosaico? Né? Na hora que você vê um mosaico, ele está ali formado por diferentes pedrinhas, né? Aqui no caso, existem indivíduos que possam ter células que formam o que a gente denomina de mosaicismo. Ele vai ter células, né, saudáveis, aqui até identificadas como na coloração preta, e de repente possa haver também células em que apresentam alterações genéticas nelas. Então, é um indivíduo que é formado tanto por células saudáveis, quanto também por células que apresentam alterações genéticas. Então, por ele ter essa formação, né? Essa constituição tecidual de diferentes tipos celulares, no que se refere a essas alterações, ele acaba apresentando o que a gente denomina de mosaicismo, tá? Aqui, não sei se vocês se recordam, que tem hora, né, que na hora que a gente está ali fazendo a introdução do assunto, de uma determinada unidade, assim, a gente coloca, e hoje mesmo eu cheguei a citar, coloquei a estrutura de cromossomo, né, para vocês recordarem, a estrutura cromossomal, a cromátide, o centrômero, e eu chamei a atenção de vocês, ó. O centrômero, ele faz, né, literalmente permite a união das cromátides e ele pode ser observado em diferentes posições no cromossomo. Inclusive, citei, falei esses termos aqui para vocês. E essa imagem é justamente a imagem que eu apresentei para vocês na primeira etapa, né? Onde mostrei que nós temos estruturas cromossomais metacêntricas, submetacêntricas, acrocêntricas e aquelas que são na estrutura cromossomal bem lá na pontinha, bem na extremidade, que é o caso do telacêntrico, né? Mas por quê? Por que, Luciene, que você está voltando com esse assunto aqui? Justamente para lembrar vocês, porque uma das causas dessa não disjunção, dessa não separação adequada, é isso que a gente está falando aqui, ó, não disjunção, né? Esse processo ali, durante o processo de divisão celular, quando porventura uma cromátide, né, ao invés dela ser separada e cada uma para um ponto ali, para uma célula, ela não vai, né? Essa não disjunção, ela ocorre de uma maneira mais frequente nas estruturas cromossomais acrocêntricas. Então, é por isso que, né, aquilo que eu falei com vocês, às vezes a gente estuda umas coisinhas, né, que naquele momento você fala assim, ah, mas será que isso daí impacta mesmo, né? Será que não é só mais uma decoreba, mais umas palavrinhas que eu tenho que ouvir ou tenho que gravar? Mas não, é porque quando a gente vai aprofundando no entendimento, né, da matéria, que no caso da genética, entendendo um pouco mais o repertório, a gente percebe
que essas alterações, elas são mais do que o fato de existir. Elas às vezes possam sugerir uma maior tendência ou não de determinadas situações, né? Então, esses cromossomos acrocêntricos, eles têm um maior risco de não sofrer essa disjunção cromossomal, tá bom? Tem também o efeito da idade, da ovogênese materna, que foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós temos realmente um relógio biológico, que é isso que está aqui representando, né? Todos nós. E, poxa, quem sou eu, né? Eu sou a primeira a falar, a gente precisa ali, a gente sabe hoje em dia, né? Antes, há um tempo atrás, a gente achava a pessoa muito novinha, né? Achava que com 18 anos eu sou gente grande, aos 21 sou absolutamente dona do meu nariz, estou ali realizando as minhas coisas, aos 30 anos estarei rica, né? Sem sombra de dúvida. E imagino que 40 e 50 o indivíduo já está velho, né? A gente vai crescendo, vai passando os anos, essas nossas ideias vão se transformando e tem que se transformar. A gente vai ver que, na maioria dos casos, a gente não vai chegar aos 60 anos rico, né? Aliás, a gente não vai ver que não vai ficar rico hora nenhuma. Que 40, 50 anos chega como se fosse um sopro. E indivíduo com 40, 50, 60 anos são absolutamente muito jovens ainda, né? Estão no vigor, literalmente, no entusiasmo, querendo tanto realizar e com absolutamente, né, toda a disposição do mundo. Mas por outro lado, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, embora sejamos muito jovens, existe um reloginho biológico dentro do conceito, né, de reprodução. Que aí, esse reloginho biológico, levando-se em consideração o processo reprodutivo, aí nós, né, principalmente nós mulheres, os machos também têm isso, mas nós temos de uma maneira mais precoce, né? Da mesma forma, por exemplo, também que nós, durante a puberdade, nós iniciamos a puberdade de uma maneira mais precoce, né? Nós temos ali nos adolescentes 14, 15 anos, que eles são uns meninões ainda, que o organismo ainda está se ajeitando. E a gente tem aí nas meninas, nas mocinhas de 14, 15 anos, estruturas corporais absolutamente prontas, né? É ainda muito jovem? É ainda muito jovem, mas ao mesmo tempo, corporalmente, tanto é que possa ter a situação de engravidar, né? Então a gente às vezes também possa chegar dentro, embora absolutamente jovens, mas o contexto reprodutivo, esse reloginho biológico para nós fêmeas, ele acaba sendo mais, né, mais severo ali e faz com que, eventualmente, sejamos consideradas, do ponto de vista reprodutivo, já, né, com uma idade mais avançada. E aí entra aquele aspecto, né, com essa idade reprodutiva considerada mais avançada, essa ovogênese, né, ou seja, as células que estarão ali sendo liberadas durante o processo de ovulação, eles às vezes têm uma tendência maior a eventualmente não sofrer essa disjunção, justificando aquilo que eu falei com vocês, né? Que eventualmente mulheres reprodutivamente consideradas mais maduras tendem a ter uma incidência maior de alterações cromossomais, tá? Perda de um cromossomo pelo atraso ou a separação de um dos cromossomos durante a fase de anáfase, tá? Então, são todas essas situações em que possam realmente justificar essa não disfunção cromossomal, tá?
aqui, ótimo! A gente vai ter oportunidade, que a gente está caminhando daqui a pouco para o nosso horário de intervalo, a gente tem a oportunidade de finalizar esse primeiro momento aqui com, acho que umas 2 questõezinhas, simplesmente só para fixar. E quem sabe eu ouço a voz de vocês aí nesse momento. Olhem só, é só mesmo para fazer aquele ponto aqui. Correlacionar a primeira com a segunda coluna. O que são alelos mutantes e o que é alelo selvagem? Esse daqui, o que vocês colocam? Vamos fazer juntos para vocês. Deixa eu ver, pegar o vermelho. Quais que são aqueles que são reconhecidos como alelos múltiplos? São os alelos mutantes ou os alelos selvagens? Os mutantes, né? Exatamente. E, então, o alelo selvagem, você acredita que seja aquele que é encontrado em organismos naturais, ou seja, sem qualquer tipo de alteração nos seus genes, correto? Aqui, isso. Vejamos, acho que tem mais uma questãozinha aqui. Usem os termos, vejamos. Qual que é aquele, o fenótipo é um heterozigoto, o fenótipo de um heterozigoto é intermediário ao de 2 homozigotos. É uma dominância completa, incompleta ou codominância? Ou, se vocês identificarem outro aqui, o que vocês colocam? Que quando tem assim, né? Às vezes você... Ah, não, esse daqui eu tenho certeza que é um. Se quiser, pode falar. Eu acho que é codominância. Qual? Esse daqui? Isso, a primeira. Tá, então vamos ver. Vou colocar assim, vejamos. Depois a gente corrige. Qual que é a expressão de ambos os alelos de um heterozigoto? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essa seria aquela situação da vaquinha malhada, que eu tenho o branco e eu tenho o preto. Esse daqui, ó. Ficaram na dúvida? Assim, pelo que eu lembro do exemplo lá da vaquinha, se for pela malhada, vai ser codominância, né? Que é a expressão de ambos, tanto do preto quanto do branco. Isso, concordo. Então, aqui, ó, codominância. Aí, então, isso significa... Vou pegar aqui a borracha. Vou tirar esse daqui, tá bom? Aí, vou fazer o seguinte. Eu vou dar o exemplo. Esse daqui seria aquele caso da vaquinha cinza, tá? O fenótipo de um heterozigoto é intermediário, né? Ou seja, eu não vou ter nem só a vaquinha branca, nem só a vaquinha preta. Também não vou ter a manifestação dos dois, vou ter ela numa maneira o quê? Como que a gente fala? Quando ela é incompleta, isso mesmo. Dominância incompleta. Eu acho que dá para vocês entenderem, né? Porque aqui a letra fica horrorosa. Eu vou só até colocar aqui, ó. Aqui seria o cinza. Exemplo do cinza. Essa daqui, o exemplo da vaquinha malhada. E agora aqui ficou fácil, né? É a dominância completa. Completa. Onde um alelo será expresso quando existir apenas uma cópia, né? Ou seja, ele vai dominar, né? Que é essa dominância completa. Muito bem, gostei, mas é isso mesmo. E é interessante, eu também concordo, que às vezes trabalhar com exemplo é mais fácil da gente recordar, tá? É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem. São aplicações da citogenética, exceto, o que vocês acham? Correlacionar patologias com alteração cariotípica, diagnóstico pré-natal
e cura do câncer. Deixa eu ver se tem mais... Não, só isso mesmo. É a cura do câncer, né? A letra C. Isso. É certo, porque a citogenética, ela não trabalha com a cura do câncer, né? Nós temos até a citogenética para o diagnóstico, mas para cura, infelizmente, né? A gente não tem disso, não. E deixa eu ver se acabou. Não, tem mais uma. Podemos fazer análise cromossômica a partir de, exceto, medula óssea, fibroblasto, líquido amniótico, velocidade coriônica, urina. Qual é o único que a gente não consegue fazer a análise cromossomal? Esse tá fácil. Ninguém aí aventura, não? Eu falo para vocês. Urina. Eu tenho que pegar onde tem células, aonde eu consigo fazer a análise cromossomal. Ambiente de urina não tem, tá? Então, sei também, a gente já entrou no nosso horário de intervalo. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta às 21 horas, tá bom? Beijão para vocês.